Paris acreditava que seus mortos estavam contidos. Durante séculos, a cidade enterrou seus corpos dentro de seus próprios muros. Cemitérios projetados para centenas receberam milhares. Túmulos foram reabertos, ossos foram removidos para dar espaço a novos sepultamentos. O sistema funerário sobreviveu a guerras, invernos e doenças, mas não foi construído para o crescimento. No final do século XVIII, o solo sob o centro de Paris não era mais simplesmente terra. Era uma massa saturada, lama misturada com restos mortais em decomposição e camadas de ossos. Então vieram as chuvas. Em 1780, um muro de cemitério desabou. O solo cedeu e restos humanos se espalharam pelas casas próximas. O que havia permanecido em silêncio por gerações, agora tomava conta da cidade. Paris não podia mais ignorar. A cidade havia ficado sem espaço, e a única direção restante era para baixo. Durante séculos, Paris enterrou seus mortos dentro de seus próprios limites. Cemitérios como o Cemitério dos Inocentes, no centro da cidade, receberam muito mais do que foram projetados para suportar. Valas comuns eram reabertas, ossos deslocados, o solo constantemente perturbado para abrir espaço para novos corpos. O espaço era finito, a morte não. Com o tempo, o cemitério deixou de ter um solo estável. Ao redor, a cidade crescia, casas se aproximavam, a vida cotidiana seguia a poucos metros de camadas instáveis de chão, separadas por pouco mais que algumas pedras. As reclamações da população aumentavam, o ar fedia, a umidade era persistente nas paredes e os alicerces viviam comprometidos. Por anos nada mudou. Na primavera de 1780, após semanas de chuva incessante, a pressão finalmente cedeu. O solo perdeu completamente sua integridade. A água se acumulou ao longo das paredes e estruturas enfraqueceram. Então, o muro desabou. O desmoronamento foi a consequência visível do sistema sobrecarregado por gerações. O colapso foi lento, pesado e inevitável. A lama avançou e, com ela, restos humanos datados de várias épocas. Nas casas ao redor, porões foram invadidos por água podre e ossos. Os moradores despertaram para a evidência física de que o que havia sido contido por séculos não estava mais. A fronteira entre o cemitério e a cidade deixou de existir. O que havia sido ignorado por anos tornou-se impossível de negar. O acúmulo não estava mais contido, estava vagando pelas ruas de Paris. E quando uma cidade perde o controle sobre algo tão básico quanto seus próprios mortos, o problema deixa de ser estrutural, torna-se uma crise sanitária. A crise exigia mais do que reparos. Reforçar as paredes não resolveria a saturação do solo, e reabrir sepulturas não ia criar mais espaço. Paris não precisava de outro cemitério, precisava de distância entre o reino dos mortos e o dos vivos. Em 1785, as autoridades agiram. Ao sul da cidade, pedreiras de calcário abandonadas se estendiam por quilômetros. Galerias escavadas ao longo de séculos para construir Paris eram estáveis, amplas e em grande parte inutilizadas. Ofereciam o que a superfície já não podia: profundidade, contenção e segurança. A decisão foi prática. Os restos mortais seriam removidos dos cemitérios centrais e transferidos para os túneis, longe de bairros populosos e fundações comprometidas. A operação começou à noite. Carruagens cobertas percorriam ruas estreitas, rangendo lentamente sobre o pavimento, transportando os mortos acumulados ao longo de gerações. Não houve espetáculo, nenhum marco público. O processo foi contínuo, silencioso e controlado. Os restos mortais que jaziam nos cemitérios foram tratados como logística. O solo foi limpo, ossos foram separados, recolhidos e transportados em etapas cuidadosamente elaboradas. Registros foram mantidos, rotas definidas, e cada movimento seguia um plano. Nas pedreiras, a estrutura foi preparada, túneis inspecionados, tetos reforçados, pilares adicionados onde necessário. A antiga fonte de material de construção tornou-se infraestrutura funcional. Dentro das galerias, os restos mortais foram organizados com precisão. Ossos longos formavam muros de contenção. Crânios alinhados criavam superfícies uniformes, ocultando camadas mais profundas. O peso foi redistribuído ao longo de corredores de pedra maciça. O que antes era um acúmulo desordenado de corpos, tornou-se contenção planejada. Os mortos deixaram de pressionar a cidade e foram integrados a uma estrutura capaz de suportá-los. A mortalidade foi reorganizada, e com isso, Paris reestruturou o que existia abaixo deles. As transferências continuaram por anos. Cemitério após cemitério foi esvaziado. O que antes estava disperso sobre igrejas, mercados, casas, foi consolidado nas pedreiras. Abaixo da cidade,
Os túneis mudaram. O que começou como necessidade logística ganhou forma. Corredores foram organizados, paredes reforçadas, fileiras de ossos empilhadas com precisão transformaram um acúmulo de mortalidade em arquitetura. Acima do solo, Paris se estabilizou. Os odores diminuíram. O solo, antes úmido e instável, secou. As ruas retomaram seu ritmo. A crise desapareceu de vista. Sob o extremo sul da cidade, quilômetros de galeria passaram a guardar a memória de inúmeros povos, redistribuindo nas pedreiras o peso da morte de gerações. Os corpos não causaram mais problemas para a cidade, permaneceram ocultos, ordenados e silenciosos. O colapso de 1780 não criou o problema, só tornou impossível de ignorar. A pressão se acumulou até ceder. A resposta foi estrutural. Os mortos foram movidos e a cidade preservada. Desde então, Paris permanece de pé. Não porque eliminou o problema, mas porque decidiu onde ele deveria existir. Assim, os cadáveres que assombraram Paris finalmente descansaram em paz.